Está postando. Bom, vamos lá, vamos começar. Nós tentamos fazer um vídeo antes, então nós retomamos agora. Nós vamos falar hoje sobre paternidade e por que a gente escolheu falar sobre esse tema. Eu já comentei sobre isso nas minhas redes sociais, mas a gente veio nos últimos tempos, né, conversando bastante sobre essa questão de construir nações, que é uma das maiores e mais lindas tarefas nossas aqui na Terra, né? Função, tarefa, propósito, missão, o que você preferir. Mas a gente veio assim de um processo, a gente está tendo muita descoberta sobre isso, né? A gente vem estudando muito sobre psicologia, a gente lê muito também sobre isso na Bíblia, né? Que somos cristãos, então a gente lê muito sobre isso, a gente pesquisa bastante, estuda, e a gente já sabe hoje que grande parte dos problemas de um adulto vem lá da infância dele, dos bloqueios que foram gerados na infância dele. Então a gente decidiu falar sobre esse tema hoje, porque para nós é um tema muito importante, e não é só para nós, é um tema importante para o mundo, e ninguém está falando sobre isso. Ninguém está enxergando o quão o mundo está distorcido e o quanto ele precisa ser curado. Então a gente está aqui hoje com a missão de compartilhar com vocês o que a gente vem aprendendo e que para nós vai fazendo total diferença na nossa vida e com certeza vai fazer a diferença na vida dos nossos filhos também, né? De quem vai ficar aqui quando a gente for embora. Então eu acho que esse é um cuidado que a gente deve ter. E por isso que eu digo que é a missão mais linda, né? Porque não é se preocupar só com o que você está fazendo aqui, com o que você tem aqui hoje, mas e o que vem depois de você. Como é que essas pessoas vão ficar depois que você se for, né? Então, eu acredito que seja muito sobre isso também, sobre pensar no futuro que não é seu, mas de quem vem depois de você. E o que é mais importante também, como a gente vai fazer nessa live aqui, falando sobre paternidade, a gente não necessariamente vai falar como você se tornar uma boa, ser bons pais, como você ser um bom pai, específico paternidade, né? Mas sim para você entender o que gera a nossa vida adulta. E para você entender até mesmo para ser um bom filho, se você não tem família, se você está procurando ainda ou está construindo a sua família, o mais importante de tudo é você entender e compreender que a paternidade, e até os 10 anos de idade, até os 12 anos de idade, muita coisa aconteceu no seu subconsciente, com o seu pai, com a sua mãe, mas propriamente dito, com o seu pai, que a gente vai falar aqui, que é onde realmente rege a autoridade e como você vai lidar com a sua vida adulta. Todos os bloqueios, eles vêm da infância. E quando você tem consciência disso, fica muito mais claro para você lidar com as suas emoções, lidar com a sua vida e realmente lidar melhor com todas as coisas que acontecem no nosso mundo. Porque cada vez mais, como a gente tem uma overdose de informação, hoje, cada vez mais está tendo mais informação, mais conteúdo, as pessoas estão consumindo isso e muitas achando que é verdade, coisas que estão vendo, se tornando uma realidade, uma falsa realidade, e que acaba tendo vários tipos de transtornos e não sabe o porquê que isso aconteceu. E por isso é importante você entender aonde que você chegou, por que você está onde você está, por que você tem o que você tem e por que você está construindo o que você está construindo. É extremamente importante saber de todos esses pontos, e tudo isso vem da nossa infância. E uma das coisas também que é importante, a gente vai falar sobre paternidade, mas a gente não está aqui para falar mal do seu pai e falar que a culpa do que dá errado na sua vida é do seu pai ou da sua mãe, né? Porque muita gente, inclusive o significado de paternidade está atrelado ao pai, à figura paterna, mas para nós, paternidade representa uma estrutura. E é, na verdade, essa estrutura que está totalmente distorcida e que vem causando esses problemas, né? Então, a gente não está aqui para falar mal do seu pai e culpar ele por que dá errado na sua vida. Porém, como filhos, talvez a gente já tenha feito isso em algum momento da nossa vida, sim. Talvez a gente já tenha culpado nossos pais pelo que dava errado, pelo que a gente não conseguia atingir, culpado pai, culpado mãe, porque foi por culpa deles que eu nasci assim, eu vou morrer assim e tal. E muitas pessoas fazem isso, né? Então, essa é uma das coisas que a gente aprendeu. E, na verdade, assim, dando um feedback meu, foi quando eu aprendi a lidar com isso, quando eu aprendi a ressignificar isso, que eu pude, de fato, destravar. Quando eu estava olhando para minha mãe, para o meu pai, e não entendia exatamente assim, qual era o papel deles, qual era o meu papel, talvez eu culpasse eles, né, pelo que estava de errado na minha vida hoje, e isso me travava. Me travava de viver muitas coisas, inclusive de ir para
próximo nível. Então, para deixar isso bem claro, a gente não está aqui para falar mal da paternidade, a gente está aqui para falar a falta que a paternidade faz na vida de alguém, né? E qual é o ser humano que essa pessoa se torna por consequência de não ter tido essa estrutura. Né? Então, a gente vai complementar uma coisa, senão a gente vai para o primeiro tópico. E aí é basicamente isso mesmo. O que eu quero complementar em si é que você tem que saber que muitas das coisas que você tem, e se não todas, tá? Todos os seus traumas, todos os seus bloqueios, todas as suas emoções, todos os seus medos, todas as suas raivas, todas as suas emoções, elas sim vêm da sua infância e vêm da sua paternidade. Mas isso não necessariamente quer dizer que o seu pai seja culpado, sua mãe seja culpada. É responsabilidade sua entender que eles lá atrás fizeram o melhor que eles eram, o melhor que eles podiam, nas condições que eles tinham. E é responsabilidade sua procurar conhecimento, entendimento, para melhorar a sua realidade. Porque senão você vai pegar os traumas que seus pais tinham, porque eles fizeram o melhor que eles podiam na época. E você vai pegar esses mesmos traumas e você vai replicar para a sua próxima geração. E você vai replicar a mesma coisa sem nem ao menos você saber sobre isso. Nem ao menos você ter consciência do que aconteceu com você. Por que aconteceu? É responsabilidade sua entender e melhorar para você conseguir ter uma família forte, uma família unida e cada vez mais com as emoções alinhadas, com inteligência emocional melhor. A gente desenvolve isso constantemente para que a gente consiga replicar e com que a gente consiga entregar o melhor para o nosso filho. Isso não quer dizer que os nossos pais foram ruins. Não. Isso quer dizer que se você não tomar as regras da sua vida hoje, você poderia fazer muito mais do que você vai fazer. Então, procure sempre fazer o seu melhor. Porque eles fizeram o melhor deles na época. Mas a gente pode fazer muito mais se a gente buscar conhecimento e entendimento hoje. E assim, isso é uma coisa que, assim, na constelação familiar, que é uma coisa que eu também estudo, eles falam muito sobre a questão de gerações, né? De quanto as outras gerações impactam na geração futura, na sua vida, e aí por aí vai. Mas o livro milenar da sabedoria, que é a Bíblia, já falava sobre isso, sobre o quantas gerações, né, os erros, as dores, enfim, elas vão perpetuar, são por 4 gerações. Então, assim, muitas vezes a gente fala, né, tá, porque a gente romantiza isso de ter que perdoar nossos pais. Perdoar nossos pais, a gente romantiza isso. Mas e na prática, como é que isso funciona? Porque na prática, o que a gente percebe que existe hoje? Um trono de arrogância, realmente. De a gente achar que a gente pode, que a gente tem que perdoar os nossos pais. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas, assim, não é perdoar os seus pais para... Como é que eu vou explicar? Não é uma questão de arrogância onde eles te devem algo e você tem que perdoar, você entende, não é entender que eles são anciões, eles são pessoas que são mais experientes que você, eles são pessoas que viveram muito mais dor do que você, porque na época deles, na nossa geração, pelo menos da TV, eles tiveram dificuldades muito maiores que as suas e a gente tem que dar graças a Deus por ter nascido exatamente onde a gente nasceu. Porque as pessoas que nós somos hoje dependem das decisões que a gente toma. Só que o que acontece quando você não quebra o ciclo das 4 gerações? Quando você não governa a sua vida e quando você não toma suas próprias decisões. Você vai continuar perpetuando os mesmos erros. E sabe o que eu acho engraçado? Os filhos hoje perpetuando o erro do pai, da mãe, mas falando mal do pai e da mãe porque não suporta isso. Mas você está repetindo o mesmo erro. Aí você quer corrigir o seu pai, a sua mãe, mas não tem capacidade de corrigir isso na sua vida hoje. Muitas vezes pior. E pior, porque a tendência sempre é ser mais forte, né? Então, assim, não é questão de você perdoar, né? Mas o perdoar, ele tem a ver com ressignificar. E aí isso é muito lindo de falar, mas na prática como é que a gente faz? É isso que a gente vai mostrar para vocês como a gente aprendeu a fazer isso, né? Porque tudo na vida é sobre você dar um novo significado, tudo na vida é sobre a maneira que você enxerga as coisas. E sim, eu não gosto de falar isso, mas tudo é sobre um ponto de vista, tudo é sobre a maneira que você enxerga algo que aconteceu com você. Então, essa questão das 4 gerações, coisas de constelação familiar e tudo mais, isso já
tinha sido escrito há muito tempo atrás, mas é nossa tarefa, como filhos, quebrar essa maldição e daqui para frente fazer diferente. Sem ficar olhando e julgando os erros passados dos nossos pais. Né? Então, para nós, como eu falei, paternidade é uma estrutura. E o que falta hoje nas famílias? Essa estrutura. Todas as famílias que estão quebradas, todas as famílias que quebraram, divorciaram. Eu venho de família de pais divorciados e a gente vê nitidamente que é esse problema. É uma falta de estrutura que as pessoas não conseguem entender que sim existe e por que existe uma estrutura certa para te beneficiar, para te ajudar a viver uma vida mais calma, mais tranquila, de mais paz. Mas a gente prefere dizer que não, a gente prefere ocultar essa estrutura e achar que não existe, que não funciona, que não precisa. Mas é exatamente isso que é a paternidade, é uma estrutura que ela vem para te dar segurança, para te dar conforto, para te dar o carinho que você precisa, porque sim, os seres humanos precisam, mas também para te dar a força que você precisa, para te mostrar quem você deve ser, para te mostrar que nós estamos aqui para governar e quem está muito bem resolvido com a sua paternidade consegue fazer isso, consegue tomar as decisões que precisa no agora. Estou falando bastante, você vai complementar? Não, tá excelente, é isso aí. E isso é que faz a total diferença, você entender e compreender como que os seus pais lidaram com as coisas lá atrás. Porque como a gente foi criado, né, pelos nossos pais, dita muito de como eles foram criados pelos pais deles. Então, quem somos nós para ajudar os nossos pais? Sendo que nós somos meros filhos que não sabemos nem metade do que eles viveram. Às vezes a gente conversa, a gente vai visitar os meus pais e às vezes ele gosta muito de contar história, meu pai, né? A gente está falando de paternidade. Ele gosta muito de contar as histórias dele, de tudo que ele passou, e ele conta 5% do que passou com ele, 5% do que ele teve que fazer. E esses 5% a gente gosta de escutar, eu que gosto de escutar ele, às vezes eu paro, converso com ele. Esses 5%, se a gente estiver presente, consciente, para ouvir ele, esses 5% nos mostra o como era a vida antigamente. Se você pensar, há 10 anos atrás, tá? Há 10 anos atrás, o celular era de cobrinha. Há 20 anos atrás, nem tinha celular, nem tinha telefone. Há 20 anos atrás, quem tinha telefone de linha, que era da Brasil Telecom na época, era rico. Quem tinha telefone de linha tinha que trocar uma casa por um telefone de linha, que valia muito na época. Porque isso é completamente raro. 30 anos atrás, você imagina como era a comunicação. Você imagina como era a assertividade de comunicação. Como que realmente eles poderiam entregar o melhor. Então, a gente, na nossa posição de filho, a gente acaba assim, julgando alguém que não faz sentido nenhum julgar, como a Gabi falou. Né? A gente tem que perdoar os nossos pais. E quando a gente fala isso é completamente arrogante. Porque, na verdade, quem tem que perdoar ainda são os nossos pais, têm que nos perdoar pelo fato de que a gente não aceitou como eles nos criaram tão bem, para nos trazer até aqui. Hoje, muita gente não quer ter filho porque, eu quero segurança disso, não estou tão estável disso, não sei o que, não sei o que. Tem a opção. Antigamente, eles não tinham nem o que comer, nem o que botar na mesa. E botavam 5 filhos no mundo, os pais chegavam, olha, um ovo aqui. O pai falava, não, dos 20 filhos eu não como nada, vou comer só a farinha aqui. E eles se viravam, eles faziam o que podiam. E era realmente paternidade, né? Porque é você dar a vida pelas pessoas que você ama. Porque o segredo de tudo é a família. É construir famílias fortes. E a paternidade é sobre isso, é sobre uma segurança que antigamente os homens conseguiam dar muito mais segurança para suas famílias do que dão hoje. Mas falando sobre essa questão, né, de o filho querer exigir do pai algo, como que você vai querer exigir ou perdoar, né, que sim é arrogância, algo do seu pai? E entenda uma coisa, hoje a gente tem acesso a todo tipo de informação, tá? E mesmo com todo tipo de informação, a gente não consegue dar conta de assimilar tudo. Naquela época, eles nem tinham acesso a essa informação. A informação que você tem hoje, que é um privilégio para você, você está usando da maneira errada
prejudicando os seus pais que não tinham essa informação. Então, como que você vai exigir de uma pessoa que essa pessoa te dê amor se ela nunca sequer recebeu isso de alguém atrás? E eu sei que falar sobre isso é romantizar o assunto, mas porque você não está olhando com o olhar que você devia olhar. Você devia olhar com profundidade para isso. Como que alguém te dá algo que ela não tem referência neural porque ela nunca recebeu? Ela não tem referência no cérebro dela de como é dar amor para alguém. Ela não tem referência de como é lidar com o dinheiro. Ah, porque, vou supor, tá? Eu nasci numa família pobre. Eu vou julgar meus pais por causa disso? É responsabilidade minha se eu quiser vir de uma família rica, se eu quiser criar uma família rica. Eu não posso cobrar do meu pai ou da minha mãe algo que eles nunca tiveram acesso. Só que eu posso cobrar de mim, que tenho todos os acessos do mundo hoje, se eu não fizer diferente. E esse é o real segredo da coisa. É você entender que, poxa, seus pais podem ter errado, você erra todo dia também, tá? Esse já é um ponto do egoísmo. Mas, assim, tá? Eles não tinham informação. Você tem. Você tem acesso todos os dias. E o que você está fazendo com isso? Nada. Você está preferindo criticar pessoas do seu passado, né? Seus familiares que te criou, mas não faz nada para mudar o seu presente. Agora, avaliando esse ponto, eu fico imaginando, tá? Os antigos. Se os antigos, eles tinham o núcleo familiar muito bem definido, tudo muito bem alinhado, se eles tivessem a informação, se eles tivessem nascido, quando eles nasceram, cara, eles iam arregaçar nessa geração. Iam criar famílias fortes, não queriam ficar ricos, porque, cara, se tu avaliar o que o teu pai tem, o que o meu pai tem, todo mundo tem, com os recursos que eles tinham na época, os caras são ricos que tem hoje. Porque eles não tinham recurso nenhum. Hoje você tem um YouTube, tem um monte de coisa de conteúdo que você pode ficar milionário, pode ficar rico. Se o cara na época tivesse isso, o sangue dos olhos que eles tinham, pô, meu pai e a minha mãe construíram a casa deles na chuva, que tinham que andar 2 quilômetros de carrinho de mão para levar tijolo para construir um banheiro. Com o sangue nos olhos que eles tivessem essa geração, hoje, tipo, hoje não tem mais, não faz homem mais, porque eles cortam o dedo aqui, ai meu Deus do céu, perdi meu dedo. Não, eu fico imaginando, né, as pessoas hoje, a gente, na nossa geração, a gente acha que pode falar alguma coisa no nosso troninho da arrogância. A gente nunca precisou ir trabalhar numa olaria, sabe? Quem tem trabalho, né, e respeita um trabalho magnífico, provavelmente forma homens mais fortes do que os homens mais finos que estão vindo por aí, né, nessa geração. Mas assim, a gente nunca teve que passar isso, sabe? A gente nunca teve que dar tanto sangue quanto eles deram. E a gente acha que a gente é superior, pelo amor de Deus, a gente acha que a gente pode ensinar alguma coisa só porque a gente fala mais bonito, só porque a gente lida com dinheiro hoje em dia, porque a gente está na internet, na comunicação, aí a gente acha que a gente pode falar mais grosso com os nossos pais, que a gente pode exaltar a voz com os nossos pais, mas que vergonha, gente, que vergonha de uma geração em que eu fazia parte. Eu não estou falando isso para o mundo. Eu estou falando de uma geração onde eu fiz parte, onde eu olhava para os meus pais e achava que eu tinha o direito de falar com eles de uma maneira um pouco mais grossa, que eu podia desrespeitar, que eu podia... Pelo amor de Deus, em que mundo que eu vivia, sabe? Tá, e a pessoa que é jovem que está nos assistindo agora, tá? E ela entende, tá? E ela fala assim, não, eu perdoei já meu pai. Eu já liberei o perdão, eu já esqueci, já signifiquei. Porém, essa pessoa ela tem vários problemas, vários transtornos. E ela acha que liberou o perdão. Dando um exemplo, tá? Alguém que está nos assistindo, por exemplo, tem problema com o pai, por exemplo, com as coisas ruins que o pai fez, talvez para a mãe dela, com as coisas ruins que o pai dele fez para outras pessoas, e essa pessoa tem determinadas referências. E se falar para ela sobre isso, ela já cria uma repulsa. Mas a nossa geração era tão minimizada que é muito mais fácil dizer, não, eu não sei que não eu tenho que perdoar meu pai. Eu já sei que eu tenho que ressignificar isso. Porém, quando vai na prática, não é assim que funciona. Quando vai dizer que tem orgulho, aí eu acho que é o ponto-chave. Eu acho que quando você ressignifica, você fala, eu tenho orgulho porque minha mãe ou meu pai fez aquilo. Eu acho que esse é
Esse é o ponto. Se você está nos assistindo agora, estou tendo muita questão aqui. Se você está nos assistindo agora, tá? E a gente, eu particularmente, eu não fiz, perdoei, a gente nunca sabe se for certo o que é. Pensa na pior coisa que seu pai fez. Talvez para sua mãe, talvez para você. Pensa na pior coisa. E você, tá? Você já foi em vários psicólogos, psiquiatras, toma remédio para ansiedade, sofre de depressão. E você ainda tem coragem de falar que você perdoou seu pai, ou ressignificou, ou entende o que ele fez, que era uma outra época e tudo mais. E daí eu te pergunto, o que o seu pai fez para você ou para sua mãe, que você acha ruim, que você acha ruim hoje? Se você não tem orgulho do que seu pai fez, é porque você não ressignificou isso. E você vai sofrer com isso. Você pode até, né, falar, perdoei, mas entenda que isso é uma coisa que a gente aprendeu recentemente. A gente avalia tudo que a gente faz, o que a gente vê, tudo, né? E uma das coisas que a gente percebeu é exatamente isso. Você não pode simplesmente, eu perdoei, eu aceitei. Mas quanto, a que nível você aceitou? Você tem orgulho de saber que seu pai foi de tal maneira? Você tem orgulho de saber que a sua mãe foi de tal maneira? Por exemplo, tá? Na minha família hoje, quando a gente visita eles, existe da parte dos meus pais um ressentimento ainda, uma culpa, porque eles acabam se culpando por coisas que, enfim, né, que fizeram e tudo mais. Só que o que a gente tem que entender? Eu tenho orgulho do que aconteceu, de cada coisa que aconteceu, porque eu tive tempo suficiente, graças a Deus, para ressignificar. E o que é ressignificar? É mudar meu ponto de vista, é uma nova convicção. Como assim? Eu estou convicta de que meu pai foi um cara horrível para minha mãe, por exemplo, tá? Qual é a minha tarefa? Não é simplesmente dizer, pai, te perdoo, né? Eu sei que você não tinha entendimento. Não é só isso. Isso já seria arrogância, tá? Pode perceber pelo lado dele que eu falei. Tá lá, eu queria concluir, tá. Agora já me perdi. Mas a questão é que você precisa mudar o seu ponto de vista. Você tem que olhar para aquilo e dizer, eu preciso achar um motivo para gostar do que aconteceu. E sempre tem. A questão é que é muito mais fácil a gente ir para o lado do julgamento. Para o lado da gente dizer assim, não, eles fizeram tudo errado, é por isso que hoje é assim. É por isso que hoje estamos nessa situação. É muito mais fácil ir por esse caminho, né? Então é muito mais difícil você parar e dizer, poxa, deixa eu tentar achar alguma coisa boa para colocar no lugar, para eu poder amar meu pai, para eu poder me libertar disso, porque entenda, não é para o seu pai. O seu pai, ele vai estar num processo diferente do seu, porque por mais que a gente perdoe nossos pais, né, liberar perdão para os nossos pais, por mais que a gente ressignifique, nossos pais podem acabar carregando culpa. Mas isso não é tarefa nossa querer tirar a culpa deles. Isso é tarefa deles, eles vão ter que se desbloquear sozinhos. A gente não tem nem como querer fazer isso por eles, tá? Já seria arrogância, porque seu pai e sua mãe são pessoas adultas que te criaram, que têm as referências deles, que têm a vida deles, você não tem nada a ver com isso. Cuida da sua vida daqui pra frente. Mas é muito mais difícil você pensar assim. É muito mais difícil você olhar para um pai que te abusou, por exemplo, tá? Gente, é o meu caso, meu pai era um anjo. Mas assim, é muito mais difícil você olhar para um pai desse e conseguir sentir amor. É muito mais difícil você imaginar que criar uma referência de que aquilo foi feito por algo que talvez ele como criança, imagine ele como criança, ele não tinha entendimento, ele não sabia o que estava acontecendo, sabe? E eu entrei aqui talvez num assunto mais delicado, mas qualquer outra coisa, porque eu sou pobre a minha vida toda, porque meus pais foram pobres, me ensinaram assim, não sei o que, para de culpar teus pais, vai pro YouTube estudar, sabe? Vai trabalhar, tem tantas coisas que você pode fazer hoje, você tá ali parado culpando seu pai, ressignifica isso. Olha, meu pai me ensinou como ser pobre. Obrigada, pai. Eu sei que eu não gosto disso, então eu te amo por você ter me mostrado como é uma vida de pobreza, porque é muito mais difícil viver na pobreza. Então, obrigada por fazer esse trabalho para mim. Agora, daqui para frente, eu vou seguir. Eu vou fazer a diferença. Então, é sobre isso, sobre você enxergar um ponto de vista diferente e você procurar, gente. Isso não é natural. Isso é antinatural. A gente não está acostumado a fazer isso. Então, é trabalhoso cuidar da sua mente, é trabalhoso cuidar do seu coração. É trabalhoso, sim. É a opção mais difícil, mas é a opção que liberta de verdade. É a opção que vai te liberar de tudo que está dando errado na sua vida, porque o problema começa ali. Boa, é isso aí, é isso aí. É um ponto de. E aí, amor, quer comentar alguma coisa sobre isso? Não, eu ia falar em relação a dar exemplo, mas sobre exemplo.
mais importante, como a Gabi falou, de você criar um novo significado e um novo significado bom para isso. Por exemplo, vamos supor que você, a sua mãe, tá? E ela não deveria, mas a sua mãe, ela conta, por exemplo, para você coisas que o seu pai fez com ela, por exemplo. Primeiro ponto, a sua mãe não deveria contar isso para você como filho ou filha. Mas ela conta e inconscientemente você acaba pegando a angústia e a mágoa que a sua mãe tem sobre o seu pai. Logo, você também vai criar essa mágoa. Porque você tem mais afinidade, supondo essa pessoa com a sua mãe. Então você criou essa determinada referência sobre o seu pai. Logo, o seu pai, ele é uma figura que tem que te passar proteção, uma figura que tem que você ter orgulho, uma figura onde você tem que entender que ele é um cara, é a rocha da família, da núcleo familiar, não é de toda a família, tá? Entre familiares, onde você foi criado como criança. E quando a sua mãe conta isso, quando você pega esses medos para você, você vê o seu pai com pena. Você vê o seu pai como ele é falho. Você vê seu pai como, ele errou, ele é ruim, ele falha, ele faz roupa, ele falha. E você vê seu pai como dó, como pena, como fraco, como alguém que não sabe se portar como um homem. E inconscientemente isso você vai levar na sua vida. E quando você, na paternidade, da sua infância, até seus 18 anos, até os 20 anos, você pode carregar isso, você pode ter transtornos mentais até hoje por causa disso, porque você carregou coisas que não é suas, que você criou significados que não é seu para alguém que você deveria admirar. Você tem que admirar o seu pai. Você tem que admirar a sua mãe. Mas eu estou falando aqui da figura paterna. Tá? E você que está assistindo, você é mãe, por exemplo, você tem que enaltecer o seu marido, o seu filho. Você tem que enaltecer o quão grandioso é o seu pai, filha, ou filho, por exemplo. Porque para a criança que está recebendo isso, o pai, ele é a rocha da família. O pai é que vai proteger a mulher, o pai é que vai dar a vida pela mulher. E a mulher é que vai dar a vida pelos filhos. E quando os filhos vê a mãe mais forte que o pai em relação à segurança, em relação a provedor, em relação à segurança, quando não vê realmente a figura masculina vê isso na mãe, você acaba tendo transtornos em identificar o que é segurança, o que é ser uma pessoa forte. Você acaba tendo transtornos em possibilidade de tudo. E daí depois você vai conseguir entender o que você vive no passado, não entender o que aconteceu com você. Por que você vive ansioso ou ansiosa no futuro, querendo uma vida melhor, porque você não consegue estar no presente, porque você não tem muito sair da sua própria cabeça. E tanto trauma, tantas coisas que você tem. Então, o que você tem que entender é que você tem que literalmente achar um outro significado para o que aconteceu. Se a sua mãe falou para você, é responsabilidade sua, não tem que culpar sua mãe porque ela falou mal do seu pai. Tá? Ela não deveria fazer isso. Show de bola, você não tem que culpar a responsabilidade sua, você tem que entender e saber disso. Agora, se sua mãe falou isso para você, show de bola. Você vai pegar essa informação, você vai canalizar isso e você vai transformar com que isso se torne bom. E que se você tenha orgulho do seu pai por ter feito isso, por você ter orgulho, talvez você possa mudar até mesmo a visão da sua mãe, que não é essa tarefa. Tá? Depois você pode conversar com ela, mãe. Será que o pai não fez isso por causa disso? Que você converse. E não que vocês criam um complô contra a pessoa que tem que ser a rocha da família, a pessoa que tem que aguentar mais pau da família, a pessoa que tem que ser mais resistente da família. Caso isso se rompa, não vai ter uma família completamente estruturada, entenda isso. E se você, de alguma maneira,
lá na sua infância, com seu pai, com sua mãe, você vai ter um problema. E é natural, está tudo bem. Então, entenda, se você, seu pai e sua mãe tiveram um problema lá no passado, seja divórcio, seja briga, seja alcoolismo, seja vício, seja qualquer outro vício, lá no passado, seu pai e sua mãe teve, você, consequentemente, vai carregar isso de uma maneira ou outra. Porque lá atrás, né, 50 anos atrás, os pais eles faziam o que tivesse que fazer naqueles filhos. Faziam o que tivesse que fazer aonde quisesse. Não tinha discernimento para, não, vamos lá no quarto, vamos discutir. Vamos lá no lugar. Não, você viu isso. Queira ou não queira. Então, entenda, se o seu pai e sua mãe teve alguma ruptura, vamos dizer assim, na aliança deles, teve alguma briga, algum transtorno entre eles, você vai ter determinados traumas que você tem que tratar e você tem que identificar. E características que você vai carregar, né? Por exemplo, na minha infância, assim, meus pais brigavam bastante, via isso. E o que acontece? Na vida adulta a gente carrega. Em todos os meus relacionamentos eu era uma mulher agressiva, uma mulher totalmente masculina, porque eu via que a figura da mulher, ela tinha que se cuidar sozinha, porque não tinha ninguém que ia cuidar dela, porque não tinha ninguém que ia auxiliar ela, ia dar segurança, dar, né, carinho, conforto. Não, a mulher tinha que ir sozinha, porque isso foi a realidade que eu vivi, mas eu agradeço demais por ter visto isso. Se não tivesse visto isso, eu não poderia corrigir hoje. E a minha vida estava indo para o mesmo rumo. Todos os relacionamentos que eu tive estavam indo para o mesmo rumo. Então, assim, a gente carrega essas coisas, sabe? Se a gente não parar para olhar e dizer, não, eu tenho que corrigir, você vai carregar o resto da sua vida. E outro assunto também que eu gosto de falar, mas por que vocês estão falando que tem que ter porque mulher é mulher, homem é homem? Gente, pelo amor de Deus, me diz quem aqui gostaria, tá? A gente romantiza demais umas coisas que a gente não pensa lá na frente. Qual é a mulher que gostaria de casar com um cara que é um banana, não sabe apertar um parafuso, não sabe trocar um fio, se o chuveiro queimar, tem que chamar outro homem para arrumar, pelo amor de Deus? Como que você vai admirar um homem assim? Eu fico puta da vida. Desculpa a palavra, mas eu fico puta da vida. Porque as mulheres estão romantizando, não, mas aqui eu posso fazer o mesmo. Ô filha, seja sincera com você mesmo. Sério. Pense se você realmente quer isso. Você quer um homem banana limpar no seu pai enquanto você está trocando chuveiro? Você não quer isso, mulher. Você quer um cara que cuide de você, você quer um cara que é cavalheiro, só que você está botando na sua cabeça que isso não existe. E ainda, se você quiser, e muitas mulheres hoje têm isso, e que acabam normalizando isso, não tem problema, meu marido não fazer determinadas coisas, eu mesmo faço. Eu vou lá e troco uma lâmpada. Você acaba tendo problemas na relação que você vai acabar culpando ele por isso. Você vai acabar culpando, ele vai acabar culpando você por causa disso. Você vai ter transtornos de tudo quanto é lado, vai ter traição de tudo quanto é lado, e você não sabe por quê. Por que isso? Por que aquilo? É só por causa que o marido não troca uma lâmpada? É porque ele não troca uma lâmpada? Essa atitude mostra que ele é pouco. É uma simples atitude que mostra quem a pessoa é. Isso é comentário. Como você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Isso é isso. Sabe que uma das coisas que mais me surpreendeu quando eu comecei a namorar uma mulher, eu nunca tinha namorado alguém que ficava procurando coisas para fazer dentro de casa. Gente, eu nunca tinha visto isso. Tipo, eu vi o meu pai fazendo isso, mas na realidade eu nunca tinha me relacionado com alguém assim, porque eu só me relacionei com homens femininos antes do Renan. O que significa isso? Alguém que não está procurando ser um homem masculino, alguém que não está procurando uma camada para trocar, alguém que não está preocupado com a sua virilidade. E aí, gente, pode dizer que não tem problema nenhum, tem problema. Se você for uma mulher masculina, você vai começar a tomar conta de coisas que não faz parte. E, gente, isso tem a ver com paternidade, porque estrutura familiar não é só o pai, mas é a figura da mulher também. E se você começar a transtornar isso, você pode achar que não tem problema agora. Mas você vai começar a ir médico, você vai começar a ter problemas, mulheres vão começar a perder cabelo, vão começar a quebrar unha, vão começar a aparecer mancha na pele. O seu marido não vai ser mais feliz, ele não vai conseguir te dar o melhor para você. Ele não vai. E vocês vão começar a brigar e vão bater cabeça, porque em algum momento dentro de vocês existe uma raiz do que é natural. Existe uma raiz da mulher dentro de você que quer ser feminina, mas luta com aquela que não quer. Luta com aquela que tem uma raiz feminista e que diz que tem que ser masculina. Existe isso. E aí, o que acontece? Essa raiz vai brigar com a raiz do outro. E aí começam as discussões, começam as brigas, começam a
o tumulto nas tarefas de não ter funções bem definidas dentro do relacionamento, porque sim, como no negócio ele fala, eu gosto de repetir, o equilíbrio não é que cada um tem que dar 5 para fechar 10. Às vezes o homem tem que dar 6 e a mulher vai dar 4. Às vezes a mulher vai dar 3 e o homem vai dar 7. Ou o contrário, a mulher vai dar 7 e o homem vai dar 3. Isso é o equilíbrio. A conta que fecha é 10. Não existe um equilíbrio diferente desse. Existe cada um, sim, na sua tarefa, cada um mostrando quem deve ser. Imagina você que tem uma filha, você gostaria que ela fosse, ela tivesse que ser o homem da relação? Para sua filha, talvez, você iria ter um filho. Mas e quem você é dentro de casa? Quem você está se mostrando para sua filha? Talvez para sua filha você queira que ela tenha uma vida perfeita, que ela tenha uma família feliz, romantizada, mas na prática, dentro de casa, você não mostra isso. Você não é o homem que você deve ser e você não é a mulher que você deve ser. Porque aprenda, a sua filha vai buscar o que ela está dentro de você. E isso pela atitude que você se porta mediante a todas as coisas, não só você com a sua mulher, por exemplo, mas sim como você se porta com o mundo. Tá? E dando um exemplo aqui, que é certo, que é errado, como você tem que se portar, como você não tem que se portar, você tem que ter consciência que tem sim, um certo e errado. E, claro, um certo e errado, para se você quiser viver bem, né? Se você quiser viver com transtorno, com problema, um relacionamento, problema na família, problema com os filhos, daí talvez fazer tudo isso, ao contrário, talvez seja certo para você. Eu não sei qual é a vida que você quer. A gente está falando aqui onde você tem uma vida saudável, uma vida leve, um relacionamento amoroso, saudável, onde ambos sabem as suas tarefas, as suas partes, onde os filhos admiram os pais, onde os filhos são filhos fortes, sabem o que é certo e errado. A gente está falando sobre isso. Se você quer cumprir tudo isso, você se transtorno mental, sem ansiedade, sem depressão, sem precisar ficar tomando remédio para antidepressivo, é isso que a gente está falando, se você quiser viver assim. Caso você queira viver com remédio antidepressivo, briga de relacionamento, com crise de pânico, querer jogar prato na parede, você acha isso divertido, aí você queira seguir isso. Agora, caso contrário, sim, tem um molde que você tem que seguir, tem algo que você tem que se moldar. E um exemplo bem claro para você que é homem, e de exemplo, eu quero que você entenda isso com profundidade. Tá? Um exemplo que a gente viu, tá? A gente foi viajar, no sábado, e aí eu parei o carro para calibrar os pneus. Tá? E aqui não é um fato de julgamento. Tá? Eu sempre falo, se você achar algo ruim em outra pessoa, melhore em você. Não quer corrigir e julgue a pessoa. Tudo bem, ela teve uma criação extremamente diferente, em que você pode ter chance de melhorar. Porém, naquele exato momento, tinha um outro carro do lado. E esse carro parou do lado. E estava chovendo, uma baita chuvarada. Tinha uma família dentro do carro. Tá? Não tinha nenhum filho atrás. Mas, vamos dar um exemplo se tinha um filho atrás. Tá? Um filho, um homem, vamos botar aqui. Onde ele vai ter que ser a pessoa que vai dar segurança e resistência para a família. Tem um filho atrás, tem duas pessoas no frente. O marido, o motorista e a mulher. E o marido, tá? Simplesmente pediu uma frentista mulher encher os pneus para ele. Você, na sua vida comum, pode simplesmente assassinar, né? Não é demais. Né? Tinha uma mulher, e você tem que entender isso, mas isso aí é preconceito. Entende o que você quiser, pode ser se tiver transtorno mental, que não se problema na sua vida. Mas você tem que entender qual a imagem que você está passando para a sua mulher inconscientemente. A sua mulher, ela está te vendo como alguém que não é cavalheiro, como alguém que não é amoroso, como alguém que não sabe o papel na relação, e ela está vendo o seguinte: quando eu tiver que fazer alguma coisa, meu marido não vai se preocupar. Quando eu precisar fazer alguma coisa, eu vou ter que chamar um outro homem, porque meu marido não é capaz de fazer. Isso, com o tempo, acaba acabando a admiração, acabando o tesão no relacionamento, não tem mais sexo, não tem mais isso, não tem mais nada na relação. E você não sabe que é um simples ato desse de você fazer e mostrar que está tudo bem uma frentista mulher com guarda-chuva na mão, uma chuvarada pegando e caindo no sentimento. E aí a mulher assistiu isso, inconscientemente ela faz isso. E o pior, o filho atrás
vendo isso, vendo onde o pai está sentado e outra mulher que está enchendo o papel da mulher. A mulher ela tem que ser frágil, a mulher ela tem que ser a cuidadora do lar, ela tem que ser a mulher delicada, ela cuida da família, que protege os filhos. E o homem tem que ser o cara que protege a mulher, cuida, que traz segurança para a família. Agora você imagina o filho assistindo isso, os pais conversando com qualquer outra coisa, o que passa e o que vai ser impregnado na cabeça. Essa coisa que é um e esse homem vai ter um monte de transtorno. Vai tratar as mulheres do pior jeito possível. Ele está vendo que o pai não está. E como que ele vai ter um ótimo relacionamento com ele? E daí começa a ter outros problemas que você acaba tendo na infância, porque as pessoas dizem que as pessoas nascem com isso. Elas não nascem com isso. Elas são criadas assim. E elas são condicionadas a isso. O pai é muito bom, o pai é uma pessoa muito boa. Mas essas pequenas ações que o filho cresce e ele começa a observar como o pai lida com uma frentista, como o pai lida com a esposa, como o pai lida com outro homem, como o pai lida com uma criança. E seu filho está vendo isso. Tem milhões de exemplos para dar, mas isso foi muito nós vimos e aconteceu. Então, assim, nada é só pra gente, sabe? Uma ação sua não é só por agora. Essa ação sua, ela vai impactar sim no futuro. Hoje as pessoas dizem, não, mas é normal, né? É normal isso, porque vocês são machistas, porque não sei o quê. Gente, sinceramente, a mulher não é feliz fazendo isso. A gente, eu vou falar por mim porque eu fui uma mulher assim. A gente no início fica feliz, se sente poderosa, nossa, eu sou poderosa. Porque eu, por exemplo, eu era muito controladora em relação a finanças, em relação a negócios. Eu queria competir com o Renan em relação a negócios. E no início eu achava isso o máximo. Eu achava o máximo, porque eu era poderosa, porque eu podia ter muito tanto de dinheiro, ou fazer até mais, virar uma competição, e eu sentia ego e orgulho. Ego e orgulho são as únicas duas coisas no mundo capazes de te destruir. E se você olhar bem, ela está presente na sua vida 24 horas. Inclusive, para nós que estamos falando aqui, a luta diária é lidar com o ego e com o orgulho. Sabe por quê? Porque você acaba tomando decisões erradas o tempo todo por causa disso. E essa questão da mulher hoje está tão invertida que a mulher sente ego e orgulho. Mas lá no interno dela, se você for procurar bem, ela não se sente bem fazendo isso. Ela fica estressada, ela fica sobrecarregada, ela não consegue dar conta de tudo. Inclusive, eu já romantizei isso. Aquela imagenzinha que diz que a mulher é muito tarefas, eu postava e achava engraçado, porque eu fazia isso. Só que hoje eu olho para aquilo e eu digo, gente, que doença mental que está sendo implantada dentro do cérebro humano hoje. Porque isso não é normal, gente. Não é assim. Um homem lidando numa situação daquela, ele também não conseguiria, porque não consegue dar conta de tanta coisa ao mesmo tempo. Nem é para ser assim. Mas ele dar mais conta com pressão do que mulher. E é assim, quando você começa a tirar a pressão do homem, e isso da figura paterna, tá? Imagine isso para a família. Se você tirar a pressão do homem, esse homem ele vira um gatinho, quando ele era para ser um leão. E ele não gosta disso. Ele precisa bater cabeça em algum momento por isso. Porque, como eu falei, dentro dele existe uma raiz natural. E aí, quando essa raiz natural, ela bate de frente com a outra raiz, aí começa a problema. Quando uma mulher masculina hoje bate de frente com um homem que ele está ficando pequeno porque essa mulher está influenciando ele a ser assim, foi o que aconteceu. Por exemplo, a mulher era patrocinadora do marido. Trazendo para esse exemplo da frentista, eu hoje sei como eu tenho que me posicionar numa situação dessa, eu nem precisaria, porque o Renan sabe como se posicionar. Mas nós, mulheres, quando for mulher que estiver aqui, o seu papel é ser patrocinadora. Você tem que dizer para o seu marido, olha, não deixa a mulher encher o pneu, né? Pelo amor de Deus, deixa o pneu aqui pra gente. Vamos ali, vai, desce esse carro e pneu. Eu não sei nem como eu falaria, mas eu acho que não aconteceria, então não tem nem como dizer. Mas assim, não existe isso, gente. Nós, como patrocinadoras, a gente tem que dizer para o nosso marido, não, você é o homem, você vai ali. Olhando nesse ponto, tá? Vou falando agora para nós avaliar. Nesse ponto, se a gente tivesse um filho atrás, tá? E a gente está agora avaliando esse exemplo que a gente não conversou, se a gente tivesse um filho atrás ou uma filha atrás, eu não sei o quão seria, mas eu acho que o mais correto que seria era eu me dispor se ela quisesse que eu enchesse o pneu do outro carro. Eu saísse do meu carro e falasse,
deixa que eu encho os pneus aqui para ele. Pra frente. Nossa, isso seria... Porque eu seria... Isso, eu seria o cavalheiro para o frentista que estava ali. Porque não é uma papel dela. Isso seria lindo. Isso, meu filho, ela não deve fazer por ele. Então, o seu cavalheiro para ela fazer. Eu acho que eu deveria ter feito isso. Para mim melhorar nessa situação, num próximo momento como esse. Eu não deveria simplesmente assistir e falar, pô, olha como é que situação que tá transformada. Não. Eu abro a porta, eu falo, deixa que eu encho os pneus, pode ficar tranquilo. Agir, né? Se posicionar de verdade, não só olhar. Porque o que a gente fez foi analisar. Analisar, e eu enchi meus pneus na chuva. Isso, e aí tu encheu os pneus. Eu poderia simplesmente... Isso pelo outro, eu acho que essa atitude... Inclusive para mim como mulher. Inclusive para você como mulher. Para mim como mulher, se pô, olha o orgulho que eu tenho do meu marido para você cavalheiro. E para você entender como que isso pode afetar. E geralmente é assim que acontece, tá? Em relação à admiração, em relação a tudo. E aí E geralmente é assim que acontece. A gente vê uma situação externa, mas nunca para julgar, né? Mas para melhorar na gente. Às vezes acontece, gente, nós somos seres humanos, a gente julga e logo em seguida a gente diz, poxa, não é para isso que serve, mas né? o mais importante é você avaliar o que você não gosta no outro para melhorar em você. Então a gente faz muito isso. Julgar e não melhorar em você. Mas voltando para o assunto, né? Aí as pessoas dizem, mas não precisa ser assim. Gente, eu vou fazer uma proposta. Tenta por 30 dias. Se em 30 dias você não se sentir melhor, você volta para o que você estava. Mas é impossível. É impossível. Pergunta para a pessoa que está com você também. Pergunta para o seu marido, vamos fazer assim. Se você, depois de 30 dias, você pergunta como você se sentiu e como eu me senti. E aí vocês avaliem isso. Aí vocês vão avaliar como vai estar a sua saúde mental. Mas agora trazendo isso de volta para o assunto da paternidade, né? A gente está aqui falando sobre filhos, sobre paternidade. Entendam que essas funções bem definidas é o que cria uma estrutura. As pessoas dizem, mas uma estrutura familiar. Em uma estrutura familiar, se você está pensando em ter filhos, se você tem filhos, avalie isso para dentro da sua família, tá? Qual é a estrutura que você está mostrando para os seus filhos? Quais são as funções bem definidas? Pense lá na frente, quando esse filho não morar mais com você, porque você não botou um filho no mundo para morar com você a vida toda. Se você está pensando assim, sugiro que você comece a avaliar isso também, tá? Mas assim, o seu filho veio ao mundo para construir nações. Esse é o propósito. Assim como o nosso propósito é construir nações. O que é isso? Trazer pessoas fortes para esse mundo, pessoas que são capazes de lidar emocionalmente com essas questões que nós estamos conversando aqui. Então, qual é o meu maior propósito do Renan? É crescer, é compartilhar e transbordar, porque o que a gente está falando aqui são coisas que a gente está aprendendo para aplicar na nossa vida. Só que não é justo com o mundo apenas aplicar na nossa vida, mas tem que transbordar, tem que passar o conhecimento adiante. Então é isso que a gente faz aqui. E quando você, só para complementar, quando você começar a avaliar essa questão de estrutura familiar, não pense apenas em você. Não pense que a sua vida é só fazer dinheiro, comprar coisas, adquirir coisas, você não vive para coisas. Egoísmo. Esse é o egoísmo que a gente fala, esse é o ego e o orgulho que você vai morrer tendo uma vida tão fútil, tão vazia. E o pior é que as pessoas vivem isso, chega lá aos 60 anos de idade e aí percebe. Poxa, não percebe que não foi. Poderia ter feito diferente. E daí, retarde. Então, você tem ainda, você pode ter 40 anos, você pode ter 50 anos, mas ainda tem 20 anos pela frente. Não deixe chegar aos 70 anos de idade para você perceber que você poderia lidar com as coisas diferentes. E aí é que é a grande questão. Essa questão de paternidade, gente, ela dá um propósito tão maior na vida das pessoas. Isso é não sobre ser pai, tá? Não é sobre isso. Eu quero que vocês entendam, é sobre estrutura. É sobre famílias fortes, tá? Claro que você vai construir uma família se você tiver filhos, obviamente, né? Mas, assim, é o quanto você se desenvolve para entender sobre isso. É o quanto você se desenvolve para entender que não é sobre você, que essa vida aqui não é sobre você, é sobre o que vem depois, é sobre o que você vai deixar quando você for embora. E é esse o real propósito da vida. Por isso que a paternidade hoje é o maior problema, porque onde está o maior transtorno? Gente, vocês acham que mudando a vida dos adultos, com certeza, isso mudaria se as pessoas decidissem ter filhos, né? Mas não é só mudar a mente do adulto, é treinar a criança. Não é querer corrigir o problema apenas no adulto. O adulto também tem que corrigir. Na verdade, mas o uma vez foi criança, né? E por isso que nós estamos assim. E o problema vem da família, é isso que a gente está tentando dizer aqui.
não é apenas corrigir o problema indo na terapia. As pessoas hoje romantizaram a terapia, mas eu sinceramente acho que quando romantiza demais alguma coisa, ela passa a não valer tanto quanto deveria, tá? É minha opinião pessoal. Mas assim, só eles preparam a criança para ir para terapia, entendeu? Hoje as pessoas estão vivendo assim, eles preparam a criança para que ela vá resolver os problemas na terapia. Que ridículo! Chega nos 18 anos de idade, não, agora você tem que ir na terapia, vou fazer um plano de saúde para ir para a terapia. Tipo, já prepara a criança como se fosse para resolver os problemas lá na terapia. É como se você fizesse não, agora, a mensagem é clara. Não, na verdade, a avaliação aí, né? A gente tem que fazer o check-up para ver como é que está o seu coração, para ver como é que está o seu exame de sangue, para ir no dentista, natural. Agora, tipo, é acoplado junto, você tem que ir na terapia. Faz parte cedo. Agora. E por que as pessoas procuram... Aí tem crianças indo fazer terapia, né? Por quê? Isso é incapacidade da paternidade de criar e treinar. Eu adoro falar disso nos stories, inclusive. Gente, criança é treinamento. Se tem uma das coisas que eu mais estou aprendendo, né, nesse meu processo de maternidade, de querer ser mãe, é que, gente, pelo amor de Deus, não é só botar um filho no mundo e dizer, ai, filhinho, vem aqui. Não, é treinar. É duro. É transformar essa criança em um adulto saudável. Até essa questão do coração. As pessoas se preparam desde que a criança nasceu para ir fazer exame, não sei o quê, mas não preparam a criança para ela querer ter saúde, para ela querer seguir pelo caminho correto. Para comer bem, para pensar bem. iFood na criança. Gente, pelo amor de Deus, você está criando um adulto. Você não tem que só romantizar para ter um filhinho bonitinho, meu filhinho, meu amor. Não, você está botando um ser humano no mundo. Vamos entender o quanto isso aqui é importante, pelo amor de Deus. Esse é o maior problema do mundo. A paternidade é o maior problema do mundo. Por isso. Porque o problema não está só no adulto. O problema do adulto foi a criança. E quando que a gente vai corrigir isso? Quando deixar de ser criança? Vocês entendem? Não, mas tu entende que assim, quem bota filho no mundo somos nós, né? Essas novas gerações que vão colocar filhos no mundo. Gente, nós vamos ficar perpetuando o problema? A gente não vai olhar para a raiz e entender que a tarefa nossa, criar os filhos de uma maneira diferente, a tarefa nossa não perpetuar a maldição que existe hoje no mundo. Eu fico bem alterada falando. Não, mas é para dar revolta mesmo, tá? A intenção é você sair daqui pensando pelo menos sobre alguma coisa, porque a nossa tarefa é trazer paternidade forte para o mundo. É criar um papel forte no mundo. E quando a gente fala paternidade, que a gente entende que a figura do pai dentro de um relacionamento ela é muito importante. E até por isso que a maioria das famílias que os filhos acabam vendo o pai e a mãe se divorciarem, esses filhos não têm, tá? Por mais que você possa dizer que sim, só estou falando no mínimo, tá? Tem pessoas que são casadas também que tem um monte de transtorno também. Mas essa aqui é uma quebra de aliança, onde a criança, em específico, vê que teve um problema. E essa quebra acaba causando várias dúvidas na criança e levando para a adulta. Por que meu pai se separou da minha mãe? Por que isso? Por que aquilo? E daí você acaba não tendo figuras muito bem definidas em relação a isso. Então, toda e qualquer quebra disso acaba dando um transtorno. E esse é a maior, realmente, a questão que tem que ser avaliada. Você tem que ver isso. Quando a gente fala de paternidade, da figura paterna, a gente fala que, tá, a mulher ela tem um papel crucial para fazer com que o homem tenha o seu papel como homem, como pai. Porque a paternidade, quando a mulher tem consciência disso, a paternidade é extremamente importante para o crescimento de um filho, de uma filha, assim como a maternidade também. Mas a paternidade, ela tem uma conexão muito forte com a mulher. E é a mulher que vai mostrar como essa paternidade vai ser lidada na criança, desde pequena. Como a mulher respeita o marido perto da criança. Como a mulher fala com o marido, como o homem fala com a mulher, como os dois conversam, como a mulher pede ajuda para o marido perto da criança. E como tudo isso gera. Então, quando isso se quebra e a criança é crescida sem o pai, sem a mãe, ele acaba não tendo referências de como se portar
com determinadas pessoas. E o que acontece nessa geração? Tudo está totalmente distorcido e cada vez mais as pessoas elas estão procurando dopamina barata para acabar tampando o buraco que tem lá atrás. E esse buraco é tampado? Não. É como se você tivesse um balde de 20 litros e você tivesse cheio de furo embaixo. E você acha que se você botar 1 litro nesse balde, você vai ser completo. E você mal sabe que em menos de 1 hora, esse 1 litro que você não botou no seu balde de 20 litros, ele vai vazar todo. E isso é a dopamina barata, onde você procura em festa, onde você procura em sexo, onde você procura em vícios, onde você procura em um monte de transtorno psicológico, onde é acarretado isso. E você acaba não entendendo. Então, hoje, a felicidade real se tornou euforia. E essa euforia está criando cada vez mais transtorno nas famílias. Por isso que pessoas não querem ter mais filhos, por isso que pessoas acham muito mais interessante gastar a vida. Eu não posso perder tempo que eu tenho que viajar o mundo todo ainda. Eu não posso isso, eu não posso aquilo. Eu tenho, não dá, tô bem sozinho, é muito melhor que sozinho. Quem disse que eu quero alguém? Estou muito bem sozinho. Esse final de semana, inclusive, a gente ouviu isso. Eu ouvi isso. E quando ouço isso, eu sinto uma pena, tá? Que eu não deveria, inclusive, tá? Mas eu sinto um pesar por uma geração, tá? Por uma geração que é do século XX, se distorcendo a realidade que tem que ser uma família. Pegando a realidade da geração que nós estamos, aonde está tudo bem ficar sozinho, aonde está tudo bem eu viver sozinho, eu estou bem sozinho. E criando essa armadura, que é o orgulho, e que é o ego, onde você acaba criando isso em você e você não sabe o quanto de transtorno você vai ter se você ficar martelando esse orgulho e esse ego no futuro. Você não sabe o quão... Olha, essas pessoas elas vão se arrepender. Né? Elas têm arrependimento. Não é bom também você se arrepender. Né? Porque a sua decisão você tem que se responsabilizar por isso. E tudo sou melhor daqui para frente. Agora a questão é o quão transtornado tá as pessoas de 30 anos a mais, criando referências de meninos, criando referências aonde precisariam ser homens e achando que é normal, achando que isso é ser viril, achando que isso é ser homem, achando que estar bem sozinho, achando que eu estou bem sozinho, não preciso de outra pessoa, ou não tem ninguém que me complete, ou simplesmente eu estou bem, quando vir alguém, ok. Cara, é de se revoltar. A missão mais linda, mais importante do mundo é trazer nações ao mundo. Essa é a tarefa mais linda, a função mais linda. Porque mas não é a única, que tá? você consegue... É a única? É a única. O propósito se você estiver aqui... É sobre ser bons treinadores, entende? Quando você diz assim, eu não quero ter filhos, você está se privando de crescer um bocado. Porque você ter que dar a sua vida para outro, por exemplo, assim, claro que existe uma estrutura, né? Isso, inclusive, era um tabu para mim. Mas quem vem primeiro, os filhos ou o marido? Na minha cabeça eram os filhos. Mas não é. Eu hoje sei que é o meu marido. Porque com o meu marido eu posso fazer qualquer coisa. O meu marido é um comigo. Os meus filhos não são um comigo, eles serão um com alguém. E esse é o segredo, sabe? Então, quando você se priva de viver isso, você se priva de aprender muito. E o seu maior papel aqui na Terra é evoluir, é crescer, e é aprender. Então, você acaba se privando disso, sabe? E o meu pensamento era, nossa, eu não posso ter filhos antes dos 30, porque eu preciso viajar, porque eu preciso viver, porque isso, porque aquilo. Gente, como eu andei tomando uns tapas na cara nos últimos tempos em relação a isso, sabe? De eu entender que eu não preciso viver, eu vou viver igual, por consequência, ainda melhor. Então, assim, é um pensamento que realmente você tem que começar a refletir sobre isso, porque se privar dessa dádiva, tá? A mulher que tem a oportunidade de passar por esse período, eu acho que ela tem a oportunidade de ser a melhor pessoa do mundo, porque ela tem que aprender e ela é obrigada a aprender as maiores virtudes, né? Para poder ser mãe. Mas, enfim, eu acho que também a gente estendeu um pouquinho o assunto, trazendo, então, para essa questão de
a função da mulher, a função do marido na estrutura da família. Então, assim, a mulher, ela tem que entender que o papel dela é ser patrocinadora do marido. Tá? O que isso significa? Você precisa fazer o seu marido crescer, você não vai educar o seu marido. Mas também eu sou contra isso, tá, gente? Porque eu vejo muitas pessoas falando pra porque eu não peguei filho para criar. Eu vou te ser bem sincera, tá? Se você tá num relacionamento hoje que você não gosta, é porque você não soube ser uma boa treinadora. Porque a mulher patrocinadora do marido, sim, ela também vai treinar. Principalmente porque a mulher, na relação, ela é o ser que tem mais contato com o Espírito Santo. E é ela que pode trazer a sabedoria do divino também para dentro do lar, e mais do que o marido, porque cada um tem a sua função. E na mulher, essa função ela é maior, ela é a função da sabedoria. Só que você não pode usar essa sabedoria só para você. Na verdade, você tem que usar para aplicar com o seu marido, você tem que usar para o seu marido ter novas experiências, para conhecer pessoas novas. Então, ele tem que aprender quais são as pessoas certas de estarem com ele, tem que aprender como ser um bom pai, quais são as funções de um bom pai, que é ser sim o provedor, o protetor, o homem viril, o masculino, para a mulher cavalheiro. Tem que mostrar para o filho como é ser um homem que outra mulher vai querer ter. Tem que treinar isso. Entenda que vem depois de você. Se você treinar o seu filho assim, ele vai treinar o filho dele assim e por consequência vai indo, né? E aí começa a criar uma nação de verdade, uma nação forte. Mas só que é só assim. Se você optar por hoje não treinar o seu filho do jeito que ele deve ser treinado, não ser quem você precisa ser para isso, porque não é só treinar, né, gente? Não é só falar e não fazer. É mostrar através do exemplo. É isso que as pessoas também não entendem, né? Mas tudo com criança é através do exemplo. E aí, existe amizade entre homem e mulher? Não. Não existe. Fale mais. Não existe amizade não existe amizade entre homem e mulher, porque o Renan só vai ter uma amiga mulher se essa amiga for amiga minha. E aí se tornar amiga do casal. E eu só vou ter amigos homens se for amigo do Renan e, por consequência, se tornar nossos amigos. A questão crucial aqui é que eu nem posso, eu nem devo ter amiga mulher. Tá? A gente pode ter uma amiga. Eu posso ter uma amiga. Vocês conseguem entender a diferença? A Gabi, ela não pode ter uma amiga. A gente pode ter um amigo. Ela pode falar, a gente tem um amigo. Mas ela não pode falar, eu tenho um amigo. Não. Se eu tiver uma amiga, primeiro, obviamente não tem, né? Só para vocês, para contextualizar, primeiro a Gabi tem amigo. Depois a gente tem um amigo. E o que vocês têm que entender, tá? Eu quero trazer isso porque eu gosto de pautar, porque nossa, pessoas ficam, não sei o quê. Não tem amizade entre homem e mulher. Amizade entre homem e mulher tem, que se chama uma coisa, casamento. Você e a sua mulher. Isso é a amizade que você tem que ter. E, porque caso contrário, o que você vai procurar numa amizade com uma mulher? Agora imagina, um homem, tá? Se você nunca vai encontrar nunca, e essa geração está completamente transformada por isso. Porque o homem, ele vai ter uma amiga. Para quê? Então tá, vai ter uma amiga para conversar, né? Para trocar as ideias. Daí o homem vai lá, conversa sobre alguns problemas com essa amiga, e depois essa amiga fala do problema dele, daí ela começa a acudir, dá algumas opiniões, né, que é a amiga. Depois essa amiga fala mais, daqui a pouco começa a evoluir um pouco mais a conversa, daí essa amiga e ele começam a ser um pouco mais íntimo, já começa a ser um pouco mais vulnerável, ele e ela começam a contar coisas que não deveriam contar um para o outro. Logo, os dois estão com um nível de intimidade que aí acontece o quê? O adultério, porque daí ninguém sabe o porquê que aconteceu. Então, a amizade, e não estou dizendo que o adultério é a pior coisa que tem no planeta em relação à traição. Tá? Eu estou falando que esse é o caminho, o meio e o fim. No casamento, como é que você faz? Quando você vai namorar, você pega essa pessoa, você começa a conversar com essa pessoa, você vai querer saber mais sobre essa pessoa, você começa a contar suas intimidades com essa pessoa. Depois você vai fazer o quê? Namorar com essa pessoa, depois você vai conhecer mais essa pessoa, você vai ser mais íntimo dessa pessoa. Depois disso, você vai fazer o quê? Vai casar com essa pessoa. Isso é um ciclo natural. Então, o que começa? A amizade entre homem e mulher começa para você ter um relacionamento com essa pessoa. Homem e mulher. Esse é o papel natural. E isso é que vocês têm que entender. Então, o meu marido pode ter uma amiga mulher, só dele, onde ele tem mais intimidade, conversa, óbvio que não. Deixa de ser um roscafronha.
eu tenho que ter igualdade, tem que ter, isso aí é o preconceito. É preconceito se você quiser viver uma vida de merda, porque você não vai conseguir. A sua mulher não vai ter segurança em você, a sua mulher, ela vai viver insegura, você não vai conseguir ser vulnerável com a sua mulher como você deveria, você não vai conseguir passar segurança, você não vai ver sua mulher, admirar sua mulher como você deveria, vai ter um monte de transtorno aqui, subconsciente, que você não vai conseguir nem entender, e eu poderia listar vários, e que eu nem sei todos. Então, entenda, amizade entre homem e mulher é você com a sua mulher. Caso contrário, você tem que dar um oi para a amiga da sua mulher. E ponto. Cada um tem que se respeitar. Porque senão não funciona. Isso é... E isso é questão de paternidade para o homem entender o papel desde pequeno do filho. É porque realmente, se a gente entrar nesse assunto, vai longe, porque assim, são muitos fatores. São muitos fatores. Você tem que evitar o problema. E sim, ter amiga mulher é um problema. Você começa a ter uma comparação, você começa a olhar diferente, começa a criar um vínculo. Gente, pelo amor de Deus, sabe por que hoje os casamentos? Acho ridículo isso. Mas hoje as pessoas dizem assim, não, mas é mais fácil largar. De novo, é o mais fácil. É sempre o mais fácil. Mas o que acontece? Porque quando a gente diz assim, não, nosso casamento nunca vai acabar, as pessoas arregalam os olhos de ouvir isso hoje. Sabe? Como se isso fosse anormal. Como se fosse anormal. E você entende o quanto isso está romantizado. E olha, isso que eu desculpa te interromper. Mas quando a gente fala que não tem a possibilidade de a gente separar, quando a gente fala não tem a possibilidade de a gente separar, não tem a possibilidade. Porque quem tem a possibilidade somos nós. Quem tem a possibilidade somos nós, então não tem essa possibilidade. E hoje, agora imagina, tá, uma criança que seja seu filho ouvindo isso. Imagina a criança, a convicção que ela vai ter em relação a isso. Agora, imagina o caso contrário, a criança ouvindo que toda vida, agora eu estou cansada. Eu acho que é melhor não superar. Eu acho que não sei o quê. É muito mais fácil do que até casamento com data de validade. Meu Deus do céu. Então, assim, é um grande problema, sabe? Hoje, quando você falar que é mais fácil largar, entenda que você não está num casamento mútuo e você não entendeu o que é um casamento. Que foi o que nós, por muito tempo, e graças a Deus, a gente conseguiu perpetuar, né? Porque nessa geração hoje é mais fácil largar tudo. A gente conseguiu perpetuar e a gente entendeu de fato o que é isso. Você precisa tirar de perto qualquer coisa que tenha chance de acabar com o seu casamento. Porque não existe nada mais valioso do que a família. Não existe nada mais valioso do que o casamento. É isso que a gente tem que entender. A gente tem que entender que você escolheu uma pessoa para construir uma nação. Já não é mais apenas sobre vocês. Não é mais, é uma aliança, gente. E o que é essa aliança? Essa aliança é família. Essa aliança é o Renan e minha família. Mas e teus pais? Meus pais são meus parentes. Entende isso com verdade agora. Minha família é o Renan. É por ele que eu vou fazer as coisas. É por ele pelo que vai vir da gente. Então, assim, é isso que a gente tem que entender. Não existe casamento acabar. Se na sua cabeça, como mulher, eu vou falar, tá? Se na sua cabeça você está dizendo, não, mas talvez existam homens melhores, talvez eu deveria procurar mais um pouco, talvez eu deveria acabar por aqui, talvez eu deveria, né, terminar com ele e viver minha vida sozinha. E talvez... Se existe isso na sua cabeça, entenda que você está transtornado. Mesmo entenda que, eu gosto só de trazer uma experiência, tá? Uma coisa que eu vim desenvolvendo essa semana, inclusive, pensando muito sobre isso. O problema nosso é ter tantas experiências. Os nossos problemas é a gente ter experimentado tanta coisa e ter experimentado demais, assim como a Eva que foi experimentar a maçã. Se ela não tivesse experimentado a maçã, não tinha dado tanto problema, gente. E o problema é isso. Às vezes você pode entender o tipo de experiência que você está tendo, sabe? Entenda qual é o tipo de experiência que você está buscando, porque tem a experiência que ela é boa e ela vai te destravar e ela vai te fazer crescer, mas tem a experiência que vai te fazer ficar cada vez mais longe da família. Que é a experiência de você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de coisas que a gente faz, de você ir treinar de uma luta e você lutar com uma mulher e você ficar se agarrando com mulher e fazendo coisas com mulher. Gente, não existe. Se você tá num casamento... Mulher falando luta. Não faz sentido. Mas assim, se você tá num casamento, você tem que entender que qualquer coisa que possa manchar essa aliança, que possa acabar com essa aliança,
você tem que repelir o mais longe possível. Só que nós fomos treinados nessa geração, nas gerações passadas algumas ainda, fomos treinados para pensar o oposto. E não, gente, o que a gente aprendeu e que a gente quer compartilhar com vocês é o seguinte: para viver uma vida feliz, uma vida de plenitude, as pessoas buscam apenas a prosperidade, né? Mas e ainda entendem a prosperidade errada. Mas assim, não é sobre o sucesso, é sobre plenitude. É sobre você estar bem com o que você tem, é sobre você estar feliz onde você está, é sobre você entender seu propósito, é sobre entender a sua identidade, que é o que mais está bagunçado hoje nas pessoas. Isso é o que vai te trazer a real felicidade. Não é um iPhone novo, um carro novo, uma casa nova. Isso são consequências da vida. Você ganha na medida da sua capacidade. Só que a sua capacidade, ela vem por onde? Vem pela paternidade que você desenvolveu, vem pelo homem que você se tornou, vem pela mulher que você se tornou, vem pela família que você está construindo, vem pelos valores que você está priorizando. Entenda que hoje está muito fácil ganhar dinheiro com a internet, né? Então as pessoas estão conquistando o sucesso, mas elas não estão conquistando a felicidade. E se você conversar, cada vez mais ansiedade, cada vez mais depressão, cada vez mais faturando, mas também cada vez mais se prejudicando, porque não é sobre dinheiro, porque não é apenas sobre a prosperidade financeira. Ela é maravilhosa, mas é na medida da sua capacidade. A maior riqueza que você tem está na família que você está construindo. É por isso que hoje nós estamos falando sobre paternidade, porque é sobre a gente ter entendido de fato qual é o propósito da vida. E é entender que a gente acorda todos os dias para viver isso ao extremo, para aprender, para destravar, para passar adiante, para transbordar, para prosperar, mas só que em todas as áreas da vida. É isso aí, acho que você falou perfeitamente. Então, para nós irmos finalizando, né, que a gente está um tempinho aqui, vamos entrar no último assunto aqui que a gente tinha anotado, que é sobre como ressignificar, né? A gente falou sobre mudar o ponto de vista, mas como fazer para amar algo de ruim que aconteceu, para a gente finalizar. Eu acredito que a gente falou sobre tudo, funções da mulher, a gente falou também, né, sobre ser a delicada, cuidar do lar, cuidar do marido, patrocinar o marido. Então, eu estava falando sobre isso antes, acho que eu nem tinha concluído. Mas como patrocinar o meu marido? Eu preciso fazer o meu marido viver experiências que não afetem o nosso casamento e a nossa família, mas que façam ele crescer. Se eu quero que o meu marido nos dê segurança no nosso lar, seja um homem viril, seja um homem masculino, me dê proteção como mulher dele, eu preciso patrociná-lo para que ele consiga ir atrás da informação que ele precisa ter. Então, ele precisa estar num ambiente com outros homens, homens bons, né? Entendam isso também, homens, não é ir para um barzinho e tomar cerveja com um monte de homem. Isso não vai te fazer prosperar e isso não vai agregar em nada na nossa família. Entenda que o ambiente que o seu marido precisa estar, vou falar para a mulher aqui agora, o ambiente que seu marido precisa estar é um ambiente que agrega, são pessoas que agregam, pessoas que estão melhores do que vocês, né? Ou se não estão melhores, que estão na mesma busca que você, que estão num crescimento. E tu precisa levantar. Isso é importante, porque agora que você falou em relação a boteco, se o seu marido hoje, por exemplo, é um alcoólatra, ou ele frequenta lugares que talvez você fica desconfortável por ele frequentar esses lugares, provavelmente ele só frequenta esses lugares porque você não estimulou ele a frequentar outros lugares que poderiam crescer ele como pessoa, onde você ficaria mais confortável, onde ele seria uma pessoa melhor. Porque ele só vai frequentar lugares onde ele conhece, onde ele tem trilha neural. Até a mulher dele falar, amor, por que você não faz tal coisa? Vamos lá, eu acho que seria legal, e seria X aqui. Não, e daí o legal é que hoje a mulher, ela tá tão transtornada que ela tá passando o dia inteiro pensando, eu preciso dar mais dinheiro, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquele outro, mas o que ela deveria estar olhando para construir um homem vil, que é sobre isso que eu falei. Muitas pessoas pregam que você tem que encontrar a pessoa certa e pronta. Nós pensamos diferente em relação a isso. A gente pensa que as pessoas são construídas, todo mundo está crescendo, todo mundo está evoluindo. Tanto que, se nós pensássemos assim, nós não estaríamos juntos. Porque muito do nosso crescimento foi eu e o Renan juntos. Ainda mais nessa geração, né? Tipo, veio uma geração cheia de traumas, onde você vai ter que tirar todos os seus traumas sozinho, depois você vai comprar outra pessoa que tirou todos os seus traumas sozinho, para depois se juntar e viver com eles para frente. Não existe. Não existe. Até a nossa opinião é exatamente isso. Até porque a mulher que faz o homem crescer e o homem que faz a mulher crescer dentro de um casamento.
juntos. A gente vê Então, muito influencer faz. falando isso, né? Muitos influencers que a gente segue, inclusive, eles passam muito essa mensagem de que você tem que encontrar alguém pronto. Não, porque senão tá bom, corre da pessoa. Mas, gente, se eu tivesse corrido, se o Renan tivesse corrido, a gente não estaria aqui hoje falando sobre paternidade, estudando sobre isso e crescendo. Então, assim, entenda que o seu relacionamento não é ruim. Talvez você não esteja fazendo a sua parte. É simples assim, tanto como homem quanto mulher. Mas a minha tarefa como mulher, se eu não gosto de algo do meu marido, é patrociná-lo para que ele tome a decisão de fazer algo diferente. E sim, essa é a minha tarefa. Eu estou em paz com isso. Por quê? Porque eu fazendo a minha tarefa, eu parando de pensar em como que eu vou ganhar dinheiro, como que eu vou fazer isso, como que eu vou fazer aquilo, o meu pensamento é em onde eu vou botar meu marido para ele destravar o que ele precisa destravar para daqui para frente ele melhorar no que ele precisa melhorar para mim. É sobre isso. Entende? E isso é o papel da mulher dentro da paternidade, porque, gente, paternidade para nós é estrutura. E a estrutura ela não se forma sozinha. A estrutura tem 3 pilares: o pai, a mãe e Deus. Esses são os 3 pilares. E são os pilares que vão te fazer viver feliz. São os pilares que vão te dar plenitude. Então, existem tarefas da mulher e existem tarefas do homem. É assim que a gente tem que viver. E isso é que faz total diferença. E quando você entende que tem essas tarefas sim, e que a mulher tem que fazer determinadas tarefas, o homem tem que fazer determinadas tarefas. Isso não quer dizer que o homem não pode fazer determinadas coisas. Mas isso quer dizer que o homem não deve fazer determinadas coisas. E é isso que vocês têm que entender. A mulher, ela não deve fazer várias coisas. Mas isso não quer dizer que ela não possa. A mulher pode trocar um pneu, por exemplo, do carro? Claro que pode. Mas ela não deve fazer isso. Mas ela pode. Eu posso varrer a casa, ou estender roupa, ou lavar roupa, cuidar da casa? Claro que eu posso fazer isso. Mas eu não devo fazer isso. Não é ele que tem que se preocupar com isso. Não é eu que tenho que me preocupar com isso. Qual o momento que eu tenho que me preocupar, ou eu tenho que ver sobre isso? Quando ela falar para mim. Quando que ela pode? Dando esse exemplo bem chuto, tá? Quando ela pode trocar um pneu, por exemplo. Quando eu tiver com as 2 pernas quebradas, com a mão enfaixada, com o gesso até o pescoço, não tiver ninguém para ajudar, e eu dei a instrução para ela fazer isso de uma forma melhor possível. Isso, caso não tenha borracheiro. Caso não tenha ninguém para ajudar. A mesma coisa que ela me falar para mim, varrer a casa, por exemplo. Eu posso fazer isso? Posso. Mas eu não tenho que me preocupar em varrer a casa. Caso ela precise de ajuda, ela pode me pedir, e daí sim eu posso fazer, a gente encaixa. Mas é a preocupação dela fazer isso, não minha. E para a gente encerrar, gente, resumindo sobre isso, se você não está olhando dessa maneira, pode ter certeza e pense sobre isso. Talvez você esteja com foco no lugar errado. Talvez você esteja pensando nas tarefas... porque meu marido tem que pensar em lavar roupa também. Não, ele não deveria. Talvez você que não deveria estar pensando em trabalhar para fazer dinheiro, se preocupando. Você pode trabalhar, não é sobre isso. Mas talvez a preocupação que você está colocando nisso está te tirando das preocupações que são suas de verdade. E tudo isso que a gente falou, né, é sobre paternidade, sim. Por quê? Porque são tarefas, porque são funções e porque são estrutura. É sobre isso que a gente quis trazer aqui. Então, tudo que a gente falou aqui, até mesmo as conversas que foram sobre homem e mulher, é para você entender que se tivesse uma criança aqui, sentada aqui com a gente, qual é a visão que esse meu filho, minha filha, nossa filha, teria criado desse casal que está sentado aqui. O que viria depois da gente, quando alguém, uma criança, visse a gente aqui falando sobre tudo isso. Não é sobre isso. Pare de pensar somente em você e no agora, mas pense que a sua maior tarefa, a sua função mais linda nessa vida é construir nações. Como que você está fazendo isso? Perfeito, pessoal. Muito obrigado pela presença de todo mundo aqui nessa live. Temos até 2 curtidas hoje. Comentários tivemos na live. Comentários também. Muito obrigado pela presença de vocês. Você que está assistindo essa live gravada, tá? Comenta aqui embaixo se fez sentido para você. Comenta aqui embaixo se você vai levar algum ensinamento, se você pegou algum insight dessa live aqui, para a gente entender e contribuir com você. Para a gente nos estimular também para contribuir cada vez mais com você. A nossa envia também, fazer isso. Envia para um amigo, envia para uma amiga que você sabe que está precisando, aquela pessoa que está agora no processo de maternidade, de paternidade. Compartilha com eles que essa palavra são palavras que podem mudar a família deles. Não é, às vezes, o maior presente. 100, 200 anos. Às vezes, o maior presente que você pode dar para alguém não é simplesmente levar algo físico, mas é se preocupar com o que vai vir daquela família. E como você pode contribuir para o crescimento. Perfeito, pessoal. Boa Muito noite, obrigado. gente. Boa noite.
para todo mundo.